Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, senhores, nos últimos dias atrás, agora não me recordo quais, né? Eu fiz uma série de vídeos aqui no canal, 30 dias com Deus. E, basicamente, foi o processo de eu relatando o que acontecia naquele dia, o que eu estava fazendo, o que eu estava sentindo, as mudanças, o meu interesse de fazer tudo isso. E um desses vídeos, eu não me recordo exatamente qual, eu falei, olha, tá chegando ao fim, e tipo, eu já fiquei tipo, cara, e agora? O que eu vou fazer? E tal, e eu preciso de uma orientação para ver o que eu vou fazer, né? E o relato dessa história, desses vídeos, né, foi uma busca para que Deus se revelasse para mim de alguma forma diante da situação, né, que a gente estava enfrentando, que a gente estava passando e que continuamos no processo e tudo mais. Quando encerrou esses 30 dias, eu percebi que, sei lá, 30 dias, no 31, no 32, no 33, já comecei a de certa forma, dar uma desanimada, assim, voltar com, basicamente, alguns pensamentos e sentimentos que eu tava anteriormente e tudo mais. E aí, num determinado momento, eu sou meio, né, dificuldade, assim, né, meio ruim de linha de tempo, tá, gente? Eu tava sentado aqui, pensativo em tudo, né, falei, caraca, parece que nada, e você não sai do lugar, né? Parece que o mar tá sempre puxando. Essa basicamente era o sentimento. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fiquei com aquilo na cabeça e tudo mais. E eu percebi que algumas coisas foram modificando. Tanto no meu comportamento, quanto em casa. E beleza. Mas de uma forma muito sutil. E aí um belo dia eu tava aqui sentado no computador, mais um dos dias de tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Né? O que eu vou fazer hoje? E aí apareceu um vídeo falando sobre o silêncio de Deus. Eu não me lembro exatamente o título, mas era de um cara. Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu nunca tinha assistido nenhum vídeo dele, que é o Frei Gilson. Possivelmente, fatalmente, você deve conhecer ou já ouviu falar nesse cara. O cara é fantástico. Fantástico, tá? E aí ele estava abordando um tema muito interessante. Foi no podcast do Vilela, sobre o silêncio. E aí ele estava relatando algo que era como se ele tivesse me descrevendo. A sensação que eu tive era essa, ele estava me descrevendo. Tanto que eu coloquei pra Andressa ouvir e eu falei, esse cara acho que ele tá descrevendo exatamente o que eu tô pensando agora, hoje e nesses últimos dias. E ele estava falando sobre o silêncio. E uma das coisas que ele relata, né, que foi aonde me pegou, é o silêncio de Deus. Foi quando ele começou a falar. E esse é o pior silêncio. É o silêncio de Deus. E aí ele contou uma breve história de Jó. Que Jó chegou num determinado momento. Que Jó, ele se perguntava para Deus. Você não fala mais comigo. O que aconteceu? Você falava comigo, você me visitava em sonho. Você falava comigo. O que houve? Por que eu me tornei um inimigo seu? Você não gosta mais de mim? Somos inimigos agora? E Jó vai falando isso, né? Com Deus. A um ponto que Jó fala assim, o que tá de errado em mim? Aonde eu tô pecando? Me fala para que eu possa me limpar disso. E honestamente a gente sabe que é desesperador isso. Eu acho que uma das coisas que mais desespera o ser humano é você ser ignorado. Por exemplo, eu tenho uma coisa minha que quando eu tô chateado com alguma situação ou com uma pessoa, né? Vou dar um exemplo do meu casamento.
Às vezes aconteceu alguma coisa e eu tô chateado com a minha mulher. Uma característica minha, e às vezes ela nem sabe. Às vezes ela nem sabe. Mas uma característica minha é imediatamente fazer silêncio. É imediato. Eu faço silêncio, eu não falo, eu não converso, eu fico mudo. E eu consigo fazer isso com uma facilidade que vocês não têm noção. De simplesmente não falar. Por outro lado, tô relatando aqui do caso a Andressa, mas é qualquer pessoa, certo? Quando você é ignorado, isso se torna meio desesperador. Principalmente quando você não sabe o motivo. Você fica, pô, o que houve? O que houve? Né? Então, parece realmente de fato que, tipo assim, cara, o que aconteceu? Você é meu inimigo agora? Como é que é? Né? Tô dando um exemplo aqui de relacionamento, mas isso se aplica a qualquer outra coisa. E eu fico imaginando isso realmente com Deus. No meu caso, por exemplo, fiquei lá buscando, orando, orava de noite, jejuava, orava de cedo, lia a palavra, meditava, louvava, adorava e fazendo aquilo que, tipo assim, as pessoas, não, cara, se você quer se aproximar de Deus, você precisa fazer isso. E de fato, realmente, é exatamente isso. E aí a gente tá precisando, então vamos buscar, vamos orar, vamos clamar, vamos voltar os nossos olhos para isso, vamos ficar parados para que a gente possa ouvir, para que a gente possa ser guiado. E como talvez vocês saibam ou não, aos final dos 30 dias, nada do que eu queria aconteceu. Mas aconteceu outras coisas que revelaram e mostraram pra mim que realmente a partir do momento que eu me coloco nessa posição de ser guiado por Deus, a partir desse momento as coisas não acontecem mais como eu quero, mas como Ele quer. E Deus, de certa forma, me deu uma resposta diferente daquilo que eu queria, né? Não mudou o quadro, a situação, mas me sustentou e me falou outras coisas. E aí eu relato isso no último vídeo, de número 30. Ao ponto que o vídeo de número 30 foi quando eu disse que 30 dias com Deus me fez entender que eu não acredito mais em Deus. E aí eu explico todo esse processo do não acreditar em Deus. E depois vocês assistem, que eu tenho certeza que vai ser melhor do que eu entrar nisso aqui de novo para não ficar muito repetitivo. E nesse período, eu senti esse silêncio. E quando eu vi o relato do Frei Gilson falando, eu falei, cara, é isso que tá acontecendo comigo. Agora a pergunta é, o que tá acontecendo para isso acontecer? E aí ele começou a trazer alguns exemplos que depois eu fui estudar e depois eu fui dar mais uma lida. E ele mostra dentro desse processo que muitas das vezes, quando Deus ele queria falar com pessoas, essas pessoas eram conduzidas até um lugar de silêncio, ao monte. E lá eles ficavam em silêncio para que eles pudessem ouvir a Deus. Porque Deus é o silêncio. Só que quando Deus faz silêncio com a gente não consegue nem ouvir, nem sentir, nem ver a mão dele. Não significa que eu não veja que ele não está fazendo, deixando bem claro isso. Mas eu tô falando na prática ali. E isso se torna um pouco desesperador. E aí, rapidamente, eu tive um input, eu falei assim com a Andressa, a gente tá se perdendo. Aí ela olhou pra mim e concordou comigo. Eu falei, opa. E aí a gente começou a conversar, eu e ela. Que a gente tava se perdendo. E você precisa entender, não sei com vocês, mas pra gente, Deus ele é o pilar principal. Se a relação com ele começa a se distanciar, outras áreas começam a não ficarem tão boas. Qual que é a lógica? Deus é o pilar. Se ele não se estabiliza, se ele não, né? Nós não estabilizamos e aprofundamos ele cada vez mais, todos os dias, começa a acontecer o quê? A gente começa a descuidar, se autodescuidar,
A gente para de se organizar, de ser organizado, a gente começa a deixar outras coisas tomarem conta, você já deixa as bagunças. Por exemplo, às vezes eu tô varrendo o chão e aí eu vou e deixo o lixo num canto. Você começa a fazer as coisas tipo assim, sabe? Não faz o processo. E você começa a ter descuidos de determinadas coisas. Você começa a descuidar. Descuida do seu tempo, descuida do seu filho, descuida do seu relacionamento. Você já começa a tipo, saco. E aí eu falei isso com ela. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? E aí eu comecei a meditar sobre isso. Eu já tô pra fazer esse vídeo, já tem uns 2, 3 dias. Eu comecei a entender sobre a dificuldade de permanecer, de ser constante. E na minha interpretação, o silêncio de Deus é prova. Não que eu tenha que passar pela prova, mas eu creio que quando Deus ele fica em silêncio, de certa forma ele quer ver para onde iremos correr. Para onde você vai correr? Para onde você vai correr quando as suas finanças não estiverem boas? Para onde você vai correr quando o seu casamento não estiver bom? Para onde você vai correr quando a sua relação com Deus não está boa? Para onde você vai correr? Isso é a forma com a qual eu percebo, tá, gente? Eu não tô falando que é isso. Eu não sou nenhum teólogo, não sou, pastor. Não sou isso. É a minha percepção. É a minha experiência. E aí eu comecei a entender a dificuldade de você ser constante quando você não enxerga resultados palpáveis. Entende? Vou te dar um exemplo prático. Você tá indo pra academia. Certo? E aí você começa a fazer tudo certinho. Você tá fazendo dieta, você tá treinando, você tá isso, você tá aquilo, papapá, papapá, papapá. Passa 30 dias, você vê uma mudança, e você, poxa, que legal, vou continuar. 40 dias, para. E aí você fez 60 dias, se olha, sobe na balança, aí você fala, pô, não tem nada mudando. E aí você começa a desanimar. Pô, tô fazendo tudo certo. Eu tô fazendo o que precisa ser feito, eu não tô comendo, eu tô treinando, eu tô isso, eu tô aquilo, mas eu não tô saindo do lugar. Logo, pensamos que não vale a pena. Não vale a pena. Tô fazendo tudo certo. E tá tudo dando errado. Não tô comendo besteira, tô fazendo tudo certinho, tô fazendo academia, tô treinando, malhando, tô, treinando, tô fazendo caminhada, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô estudando, não consigo, já estudei, não passo na prova, tô ficando reprovado e as coisas não acontecem. E aí você fala, poxa, mesmo fazendo tudo certo, nada acontece. E é esse momento que a gente desiste. E eu fui pra Bíblia para entender isso. Para entender o que eu preciso fazer para poder me manter constante? Ou o que é a constância? Qual que é a importância disso? E aí eu achei alguns versículos. O primeiro está em João 15, versículos 7 e 8, que diz assim: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Olha que interessante. Não é sobre o fato de eu ser interesseiro, de saber que se eu permaneço, até porque Deus conhece o meu coração. Mas mostrar que a permanência nele, perseverar naquilo dali, vai chegar um momento que eu vou pedir e vai acontecer. Por que isso vai acontecer? A resposta está no versículo 8, porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos. Ou seja, o nome de Deus é glorificado a partir do momento que eu estou produzindo frutos, ao qual esses frutos revela aquilo que está por detrás daquilo. É quando você olha para uma pessoa e você fala assim, meu Deus, que pessoa talentosa, meu Deus, que negócio lindo, meu Deus, sabe? É quando você consegue, de certa forma, pregar, falar do amor de Deus, mas sem dizer uma palavra. É pelo simples fato de você estar cumprindo o seu propósito. Em 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é
vão. O nosso trabalho não é em vão. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. O nosso trabalho de buscar, de orar, e muitas das vezes foi nesse momento, que eu posso pelo menos dizer por mim, que a gente se perde. Cara, tô trabalhando, tá fazendo, tô acontecendo, mas não acontece. Mas o trabalho tá aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não existe desperdício com Deus. Efésios 6,13. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Eu fiz tudo que eu posso. Eu fiz tudo que está ao meu alcance. Eu vou me revestir da armadura para que eu possa permanecer inabalável. Aquilo que vai guardar a minha mente, aquilo que vai guardar o meu coração. Eu preciso vestir essa armadura. Gálatas 6,9. E não vos canseis de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tiago 1,3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Romanos 12,12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Tiago 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como um agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui eu entendo que a esperança é aquilo que eu sinto. Esperança é sentir. A fé é ver. Porque eu tenho certeza de que o amor nunca falha. Pois em Deus não existe tempo perdido. Vinícius, tá, e aí? Precisamos permanecer constante. Precisamos permanecer constante. Aquilo que Deus disse para Josué: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não aparte o livro dessa lei. Nele medita de dia e de noite. Seja forte e corajoso, tem de bom ânimo. Medita nesse livro. Não aparte a palavra da tua boca. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu serei contigo. O que Deus me ensinou nesse processo de refletir sobre isso? Não é porque eu não estou vendo que não tem nada acontecendo. Não é porque o milagre não aconteceu comigo, para mim, que milagres não acontecem. Eu preciso entender que Ele guia minha vida, Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor pra mim. Eu sei que isso parece um discurso pra confortar, sabe? Não, Deus sabe de todas as coisas. Não, Deus sabe o que é melhor pra você. Cara, eu sei o quanto isso às vezes é duro. E mais duro ainda é quando a gente tá passando pela situação, a gente ouve isso. Não, Deus sabe de todas as coisas, vai dar tudo certo. Cara, mas naquele momento você fala que não vai dar tudo certo, porque nada tá acontecendo. E aí existe essa guerra entre incredulidade e fé. E é nesse momento que a gente precisa entender qual dessas duas forças eu vou alimentar. Qual dessas duas forças eu vou alimentar? E aí a gente precisa estar constantemente o quê? Trazendo à memória aquilo que não me dá esperança. Eu preciso me lembrar. Tem uma passagem em Mateus que é interessantíssima, deixa eu ver se eu encontro. Quando os discípulos, eles estavam meio que brigando sobre a questão do pão. E aí eles trouxeram o trigo. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Portanto... Oh, meu Deus, onde que estava? E basicamente Deus fala assim, cara, vocês não se lembram? Vocês não se lembram? Vocês estavam comigo em todos esses momentos e vocês não se lembram? Quando eu multipliquei os pães, quando eu fiz isso, e aí Jesus diz assim, vocês não se lembram? Gente, ao vivo é assim mesmo, não vou nem cortar não, vou deixar assim mesmo. É que agora me fugiu o versículo, mas basicamente significa isso, que os discípulos eles pegam lá do trigo dos fariseus e leva, e aí fica falando que ninguém trouxe pão, e aí Jesus começa, cara, vocês não estavam comigo quando eu multipliquei? Quando tinha um pão eu fiz virar quanto? Quando não sei o que, não sei o que lá. Vocês não se lembram? Cara, isso aconteceu, creio eu, cara, aconteceu ontem. Eu fiz o milagre ontem do pão, vocês viram? E agora vocês estão brigando por causa disso? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem. Vocês não conseguem se lembrar? Eu creio que isso foi um convite que Jesus nos faz para nos lembrar. Porque é muito fácil esquecer aquilo que Deus já fez. Pois o duro de coração sempre vai julgar a Deus por aquilo que ele não fez. E dificilmente você vai glorificar e lembrar das bênçãos que ele já fez. E eu cheguei a uma conclusão de que muitas das vezes a gente, quando se trata de falar de Deus, a gente espera sempre por ter ouvido durante muito tempo, muitos anos, né, que Deus ele é grandioso, que as obras dele são grandes e que o milagre é grande, e a gente escuta depoimentos e testemunhos de pessoas que tiveram milagres, de que ganharam casa, carro e que determinada coisa aconteceu, que a cura aconteceu, e aí você fala, o que isso é uma armadilha? E eu estava até conversando com a Andressa exatamente sobre isso. Que quando a gente treina a nossa mente para isso, a gente para de perceber os milagres cotidianos. Porque muitas das vezes Deus ele faz algo sutil, um detalhe, que facilita alguma coisa no teu dia e você não consegue reconhecer aquilo como um milagre ou como uma intervenção do Senhor. E muitas das vezes nesse processo, fica cada vez mais difícil de você entender. Será que é Deus que está fazendo ou sou eu que estou fazendo? Recentemente, possivelmente vocês viram esse vídeo, eu não queria nem tocar nesse assunto, mas isso veio na minha cabeça agora. Um rapaz, acho que é Daniel alguma coisa, ele fez um vídeo dizendo que Jesus não te faz feliz. Não existe felicidade em Jesus. E que essa ideia que foi vendida de que Jesus é a felicidade, que ele vai fazer, que ele vai te dar, isso não existe. Jesus não traz felicidade para ninguém. É um cara que morreu, e agora eu tô devendo ele porque ele morreu. E eu não pedi para ele morrer por mim. Ele foi lá e morreu. Foi lá pagar um preço, ou seja, eu já nasci. Isso aqui são palavras dele, tá, gente? E eu já nasci devendo por algo que eu não pedi. Quando tá tudo acontecendo de ruim na tua vida, e de repente, ele não tá. E quando as coisas começam a acontecer de boa, você fala, graças a Deus que tal coisa aconteceu. E eu fiquei olhando para aquilo, sabe? Eu falei assim, cara, talvez a dor desse cara, não tô aqui para julgar a fala dele, não é longe disso, né? Até porque eu não sou o juiz. Mas eu acredito que talvez a dor desse cara tenha sido realmente a dificuldade dele conseguir perceber Deus em algumas pequenas coisas da vida. E talvez o discurso que venderam, entre aspas, né? Quem Deus é, quem Jesus é, foi justamente o discurso que fala do Deus. Não que Deus não seja o grandioso, porque ele é tudo. Não é que Deus não pode ou não vai fazer coisas grandes na sua vida, mas ele é o Deus que faz as pequenas coisas.
Ele é o Deus que no momento que você está aflito, alguém chega próximo de você e te dá um abraço. É Deus cuidando de você naquele momento. Só que você não percebe e não reconhece isso. É uma palavra que acontece. E honestamente, eu não posso ser hipócrita de dizer pra vocês de que, tipo, foi complicado eu entender isso. Eu falei, pô, mas por quê? E parece que era um sopro no meu ouvido. Ele tá cuidando de tudo. Se eu permanecer nele, as palavras dele permanecerem em mim, não há limites para aquilo que ele possa fazer na minha vida. Obviamente, tudo aquilo que é segundo a vontade dele. Sejam pacientes na tribulação, pois a tribulação vai produzir a paciência, perseverança, a fé. O dia mau não significa a ausência de Deus. Um dia ruim não significa uma vida ruim. Uma semana ruim não significa uma vida ruim. Um ano ruim não significa uma vida ruim. Não existe mal que permaneça e nem bem que dure eternamente. Eu creio que Deus, sim, muitas das coisas que a gente passa na nossa vida de problemas, foi a gente que se colocou. Eu tava até conversando isso com a Andressa. Falei, muitas das coisas que a gente passa de dificuldade, de perrengue, foi a gente que colocou. Não é Deus querendo provar a gente nada não, cara. Deus não é isso. Eu creio que Deus ele vai nos provar em determinados momentos de crescimento no sentido de tipo assim, vamos lá. Para que você possa passar para a próxima etapa, você precisa vencer isso daqui. Mas ele não vai querer me magoar, Deus não vai me chicotear. Ele vai me submeter a situações e circunstâncias que vão exigir de mim determinadas habilidades que ele sabe que é necessário para o próximo passo. Agora, eu não consigo ver um Deus, como muitas pessoas dizem, que está fazendo com que você passe por uma prova financeira, com que você não tenha dinheiro. Eu não acredito nesse Deus. Nossa, eu estou passando pelo vento, estou passando por uma prova. Não consigo acreditar nesse Deus. Porque talvez foram as suas decisões que te conduziram. Mas quando existe um processo de crescimento, que você está numa crescente, existe um processo de preparação. Imagina a seguinte situação. Você vai treinar jiu-jitsu, certo? Você começa numa faixa branca. E você precisa sofrer determinadas pressões para que você possa ir para a próxima faixa. No caso de uma criança, você vai sofrer pressão na branca para te preparar, para te capacitar, para te validar para você ir para cinza. E aí você vai sofrer pressão aqui, para que você possa ir para amarela. E aí você vai sofrer mais pressão aqui, porque quem muito é dado, muito é cobrado. À medida que um faixa amarela é cobrado, não é a mesma forma que um faixa branca é cobrado. Então, existe esse processo de preparação. E isso é necessário. Então, eu creio que sim, existem momentos ao qual Deus, ele, de fato, vai nos colocar em determinadas situações, mas sabendo que vamos vencer. Mas é porque a gente precisa se preparar para aquilo dali. Porque talvez aquilo que você está prestes a conseguir, a ter ou alcançar, pode destruir você. Vou te dar um exemplo claro, como água, cristalino como água, tá? Eu trabalhei durante muitos anos em cirurgias, principalmente de trauma, tá? Eu era instrumentador cirúrgico de ortopedia e traumatologia. Existiam determinadas situações às quais, né, você opera um paciente. E aí, sei lá, o paciente quebrou o fêmur, o paciente quebrou a tíbia, né? E aí o paciente, ele precisa passar por um processo de ficar parado. E aí o médico, ele vai fazer as recomendações. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ficar em pé, não pode botar o peso na perna, não pode isso, não pode aquilo. Você está passando por um processo, você estava machucado, a gente curou, tratou você, tratou as suas feridas. Agora você precisa passar por um processo de recuperação para que depois você volte a fazer as suas atividades, aquilo que você realmente de fato tem que fazer.
E aí, hipoteticamente, imagina que você foi e fez isso. Aí o paciente no outro dia, tô me sentindo bem, vou ficar em pé. Plau, quebra tudo. Se arrasa, se machuca, danifica todo o processo. E aí ele tem que voltar para o centro cirúrgico. Só que aí a cirurgia já vai ser diferente, vai ser mais complexa, vai demorar mais, machucou mais. É muito mais difícil você resolver aquele problema. Então, utilizando isso como uma analogia, Deus ele trata a gente. Vamos lá. Deus tratou a gente numa área financeira. Deus tratou a gente numa área financeira, Deus tratou a gente numa área de relacionamento porque a gente se machucou no passado. E aí Deus nos tratou. Nos colocou no hospital espiritual de tratamento. OK? E aí, ele fala, olha, você precisa ficar aqui. Você precisa se curar, você precisa se tratar dos seus traumas, das suas dores, das suas angústias emocionais. Porque depois disso daqui, eu vou te dar alta. Mas você vai sair melhor, porque aqui é o lugar de você aprender. É o lugar de você aprender, é o lugar de você ouvir, é o lugar de você ter paciência. E eu sou a pessoa talvez mais impaciente que eu conheça. Eu sou muito agitado. Eu de certa forma, eu quero fazer muita coisa, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Se eu tiver que fazer uma coisa, eu quero engolir aquilo dali, eu quero fazer, porque eu me sinto vivo. E Deus me colocou num momento em que eu não faço nada. Tirou coisas, sabe? Eu falo, cara, e agora? O que eu faço? É desesperador. E aí vem dúvidas, pensamentos, sentimentos, que você fala, cara, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora? E aí as poucas coisas que você vai fazendo, dá errado. E aí eu acho que eu tô aqui, não era pra ter saído ainda. Ele não me deu alta ainda. Faz sentido isso pra vocês? Se eu saio sem alta, o que vai acontecer comigo? A ferida ainda não cicatrizou. Vai acontecer o momento que alguém vai vir, vai botar o dedo e girar. E aí eu vou querer permanecer com aquela dor, e vai vir outra dor, e vai vir outra dor, até eu cair. Pá! E aí precisa vir uma ambulância, me levar para o hospital de novo, para eu poder ser submetido ao tratamento, para poder passar pela recuperação, para que depois eu tenha alta de novo. Eu acho que ficou claro, acho que fez sentido agora. E eu creio nisso. Não existe tempo perdido com Deus. Por mais que eu tenha essa ansiedade, digamos assim, de o tempo tá passando, o tempo tá acabando e eu não tô conseguindo, eu não tô saindo do lugar. Eu acho que cada vez mais a gente tem se tornado mais ansioso por conta do mundo acelerado. Você vê pessoas, você fala, cara, não é possível, cara. Eu tô fazendo tudo. E aí existem dois caminhos. Talvez você não esteja fazendo tudo. Talvez você não tenha feito tudo. Né? Você acha que você fez tudo, mas você não fez tudo. E a segunda coisa. Talvez Deus quer que você silencie. Para que você possa enxergar. Quer que você se acalme. Quer que você respire. Quer que você abra os seus ouvidos. Quer que você se incline para Ele. Porque eu creio que Deus nunca deixou de falar. Os ruídos e os barulhos que não nos permitem mais ouvi-lo. E o silêncio é acalmar as vozes. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, essas vozes que ficam na nossa cabeça. E é isso. Esse tem sido um dos ensinamentos maravilhosos que eu tive após esses 30 dias. E eu me sinto tão bem gravando, sabe? Num desabafo. Independente se fosse pra colocar no YouTube não ou não, né? Teve até um vídeo que a Andressa gravou e eu tava falando e eu não sabia que ela tava gravando. E eu acho que isso... É porque quando eu falo, é como se eu estivesse ouvindo
né? Como se Deus estivesse falando comigo e eu estivesse falando. Mas é isso. Obrigado pela tua atenção, por estar até aqui, até agora. Se você chegou até o final, comenta aqui que eu quero saber a tua opinião, o que você achou. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha. Se Deus tocar no teu coração para compartilhar com alguém, compartilha com alguém. Obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.